paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, continuando a falar sobre a história do metodismo, eu quero compartilhar com vocês a missão nos Estados Unidos, que ocorreu de 1735, no período, né, até 1737. Mas antes disso, em 1732, o rei Jorge, né, ele autorizou a fundar uma colônia com o nome de Geórgia nos Estados Unidos. Então, o primeiro comboio que partiu levando também os missionários, né, os pregadores anglicanos. Mas faltava pastores, né, para pregar, não só para os colonos, como também pregar para os índios e para os escravos negros, né? E acontece que Wesley foi convidado, e não só convidado, como foi encarregado da missão. E como Wesley era muito obediente, né, muito apegado à sua mãe, ele vai fazer então a consulta à sua mãe, Susana Wesley. E quando ele fala para Susana Wesley a respeito da missão, ela fala assim: não somente eu autorizo a você ir na missão, como se eu tivesse 20 filhos. Eu também os consagraria e abençoaria para que eles fossem para a missão também, mesmo sabendo que nunca mais poderia vê-los. Então Wesley vai, compartilha com um amigo seu sobre a razão da missão, que no fundo para ele seria, né, no seu ponto de vista, um momento para ele salvar a sua própria alma. Tá? Ele queria ir para ter uma experiência que marcasse também a sua vida. Então, em 14 de outubro de 1735, John Wesley e Carlos Wesley, eles partem para os Estados Unidos, levando consigo dois jovens, né, ajudantes. Eram dois rapazes muito crentes, de confiança de Wesley, e eles aceitaram então o trabalho de ir como ajudante de Wesley. Então eles vão, né? Mas na embarcação, na viagem, assim quando Wesley chega, né, havia outra delegação na viagem. Não eram somente eles, havia os moravianos, né, que também estavam indo para os Estados Unidos. E eles destacavam os moravianos como pessoas assim, muito crentes e muito fervorosas na sua prática cristã. Assim que Wesley chegou no navio, Wesley logo, como sendo bom, né, disciplinado e também muito organizado, ele organiza a sua agenda. E nessa agenda ele organiza o horário de culto, né, o tempo de jejum, o tempo de oração, o tempo que ia ter de estudo bíblico, porque a viagem seria de alguns meses e queria aproveitar aquele tempo de viagem, né, de maneira bem favorável. E com isso também, não somente os cultos normais iriam acontecer, os estudos, mas o Wesley também ia aproveitar aquela viagem para evangelizar, né, para pregar no navio para outros que ali também estavam, né? Então, na travessia, né, na viagem, como falei, uma viagem de alguns meses, houve um momento muito marcante naquela viagem, que foi uma tempestade muito grave, né, que aconteceu durante um culto. E diz a história que a angústia, o medo e o pavor tomou conta das pessoas que estavam ali. E de Wesley também. Wesley ficou bem assustado, né? E diz que ele, preocupado com aquela tempestade, diz que ele ouviu uma música bem longe, e ele procurou ver de onde vinha aquela música, aquele cântico, daquele hino. E eram os irmãos moravianos que estavam reunidos no culto. E ele, aproximando dele, viu crianças, viu homens, mulheres, jovens, juvenis, cantando louvores a Deus. E ele pergunta então ao pastor se eles não estavam com medo. E a resposta foi o seguinte: não, nós não temos medo de morrer, nós não temos medo da morte. E isso marcou muito o coração de Wesley, ficou muito marcado essa experiência que ele teve no navio. Então, quando foi então, dia 6 de fevereiro de 1736, eles chegaram então nos Estados Unidos, tá? E Wesley então tem um encontro com um pastor moraviano. Inclusive Wesley morou alguns dias na casa desse pastor, fez uma amizade com esse pastor, e na amizade que Wesley construiu, eles conversavam bastante. E a conversa girava sempre em torno da conversão. O pastor contava a sua conversão e o Wesley contava a sua experiência também, e isso também marcou muito o coração de Wesley. Então Wesley vai, né, iniciar o seu trabalho, né, e no meio dos colônios, diz a história que tinha aos domingos 3 cultos, né, culto
às 5 da manhã, tinha um culto às 12 horas e tinha outro culto às 15 horas, e à noite ainda tinha um encontro, né, na casa de Wesley, para eles conversarem, para eles estudarem também um pouco mais a Bíblia. Mas o desejo de Wesley era realmente evangelizar os índios e também evangelizar os negros. Agora, um fato interessante que acontece, ele atraía muitas pessoas com a sua pregação, né? Assim como foi na Inglaterra, também estava acontecendo ali nos Estados Unidos. E disse que marcaram um baile para o mesmo horário do culto que ia acontecer. E por incrível que pareça, irmãos, o que aconteceu? O baile não aconteceu, né? A verdade foi essa, o baile não aconteceu, porque as pessoas não deixaram de ir ouvir o Wesley pregar. Preferiram ir ao culto onde o Wesley pregava de que ir e assistir o baile, né? Então isso marcou muito interessante na caminhada de Wesley. E outro fato também que aconteceu que foi interessante foi quando Wesley chegou numa escola dos colonos, né? Havia algumas crianças que estavam sofrendo bullying porque elas não tinham calçados. E Wesley vindo aquilo ficou entristecido, e no dia seguinte Wesley vai para a escola sem os calçados, né? E aí as crianças que estavam fazendo bullying ficaram sem graça, e as crianças que sofreram bullying ficaram felizes, porque o professor, o pastor, chegou, né, na escola sem os calçados. Agora, o Wesley, por ser uma pessoa muito exigente, né, muito disciplinadora, né, muito ritualista, isso causou uma certa oposição por parte de algumas outras denominações que estavam ali. Então houve uma certa oposição à pregação de Wesley, né, no caso ao serviço de Wesley, e com isso Carlos Wesley se aborrece, fica entristecido, e ele retorna antes para Londres, né, antes de Wesley, se aborrece e volta antes para a Inglaterra, né, e Wesley continua. E outro fato que marcou assim de forma negativa na caminhada de Wesley foi quando Wesley conheceu uma jovem muito bonita e ele também se interessou por ela, e as pessoas que tomaram conhecimento fizeram, né, uma campanha contra, né, para que ela não aceitasse o namoro com Wesley, e ela então não aceitou o convite de Wesley e acabou casando-se com a outra pessoa, né? E isso aborrece também o Wesley bastante, tá? Então o Wesley percebe que, diante de tudo isso aí, outras coisas que foram acontecendo, né? Ele percebe que havia terminado, então, havia sido um fracasso a ação missionária na Geórgia. Termina em fracasso, então, a campanha missionária. Percebe-se a impossibilidade de conseguir paz na alma por meio dos ritos e também por meio do sacramento. Vai cair a religião ritualista, para então se erguer um edifício capaz de resistir a todas as tormentas. Essa é a grande parte da história do metodismo. Eu creio que assim como eu, né, você vai ficar apaixonado pela história do metodismo. Um abraço e até breve.